Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1099. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo Ituano e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Terceiro jogo Novo Horizontino e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Água Santa nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo América Mineiro e Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo Náutico e Sport Recife pelo Campeonato Pernambucano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Sexto jogo Vasco da Gama e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Volta Redonda nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Palmeiras e Mirassol pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo Chapecoense e Figueirense pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Figueirense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo Portuguesa e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Portuguesa a equipe teve 1 vitória e 4 empates. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Décimo jogo Chelsea e Liverpool pela Copa Liga Inglesa. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chelsea a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Liverpool nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 11º jogo Santos e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo Internacional e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 5 vitórias. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 13º jogo Guarani e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.